Bom dia a todos. O que nós vamos conversar hoje é um pouco sobre métricas nas mídias sociais. A gente vai ver que é uma indústria extremamente nova, não tem muitas métricas, e como é que a gente pode medir e como é que a gente consegue tirar maior proveito disso, que está uma onda tremenda. Bom, uma das coisas que a gente costuma escutar é: tenho uma fanpage, tenho uma conta de Twitter, então eu estou nas mídias sociais, né? Então, se eu criei isso, eu já estou. A verdade é que não. Se você tem uma conta de Twitter, se você tem uma fanpage, você tem, na verdade, um canal de comunicação. Mas aí a gente tem que ver se você está usando esse canal de forma adequada e se durante um período de tempo, se durante o largo de várias semanas e vários meses, se você está melhorando ou piorando. Tá. Bom, e aí a gente começa a falar um pouquinho sobre o que são os problemas para medir esse ambiente. Então, o primeiro problema é que é uma indústria muito nova, tá? A gente está falando de algo com menos de 4 anos de vida, enquanto que eu brinco com meus amigos que são engenheiros que aprenderam sobre Pascal e isso nunca mais mudou. No ambiente de tecnologia, no ambiente de internet, você tem as coisas mudando muito rápido e existe pouca experiência. Não existe um padrão ainda, tá? Existem esforços, existem tipo Web Analytics Association está trabalhando com isso, existem várias empresas que estão trabalhando com isso, mas ainda não existe um padrão de mensuração. O que faz que muitos fornecedores acabem tentando empurrar o que seria o seu padrão, tá? Então, eu sou um fornecedor, eu posso criar determinadas métricas, eu vou e coloco essas métricas. Vai outra empresa e cria métricas diferentes, porque foi a forma que a tecnologia dela criou isso, e cada um começa a criar uma coisa que, no final das contas, deixa vocês atados a um ou outro fornecedor. Tá? E uma coisa muito importante, que vocês vão ver muitas ferramentas durante a palestra, e também vocês provavelmente já buscando na internet, vocês vão encontrar centenas de outras. O fato de você ter um dashboard, o fato de você ter métricas de uma ferramenta, não significa que você tem uma estratégia. Tá? Ou seja, só ter essa ferramenta não significa que vocês estão fazendo a coisa bem, e eu diria para vocês, não use a ferramenta como direcionamento de negócio. A ferramenta, como o nome diz, é uma ferramenta, não é o seu negócio. Tá? E a gente encontra coisas do tipo: o meu metro tem 120 centímetros. Porque eu comparo uma ferramenta com outra, essa reporta que existem 50 menções da marca, a outra reporta que tem 75, a outra reporta que tem 40, e isso é porque usam diferentes formas de medir o que está acontecendo. E para aqueles que forem mais técnicos ou quiserem se aprofundar mais no assunto, o melhor paralelo que você tem hoje com a indústria é a Web Analytics Association. Então, é aonde você está criando mais ideias e aonde está se desenvolvendo melhor essa questão de métricas. Ainda não está definido, mas se alguém vai definir, com grande probabilidade serão esses caras. Tá? Hoje, como não tem definido isso, a gente tem algumas empresas, algumas consultorias que escreveram livros, escreveram propostas e estão trabalhando com isso. Hoje, o framework mais difundido, mais difundido hoje, é esse da Web Analytics Demystified. Ele fala bastante sobre, ou seja, definição da estratégia, definição de KPIs, os meus indicadores principais para o negócio, e a execução dessa estratégia. Esse link que eu deixei aqui do Bitly, depois a apresentação está disponível para download, vocês podem pegar, não precisa anotar agora, mas vocês têm acesso ao livro completo. É um livro que está em inglês e, lamentavelmente, como é uma disciplina muito nova, tem pouca coisa em português ainda. Bom, e que métrica é adequada para mim? Tá? Que métrica é adequada para o meu negócio? Independente de qualquer coisa, o que vocês estiverem fazendo com social media tem que ser para o negócio, não é para a social media em si. Algumas coisas que a gente pode fazer com isso são saque, tá? Existe uso de ferramentas para saque, existe uso de ferramentas para posicionamento de marca, existe avaliação de concorrentes, promoções e ofertas, e também para canal de contratação. Esses são só alguns exemplos, com certeza vocês podem encontrar e podem desenvolver outros usos, mas aqui a gente vai passar um pouco sobre cada um deles e como a gente pode fazer isso. Bom, Twitter como saque. Vocês podem encontrar vários exemplos de várias empresas grandes que usam o Twitter no formato de atendimento ao consumidor.
É muito legal isso porque o Twitter tem essa possibilidade de uma interação muito rápida. É uma interação que é rápida e que morre rápido também, né? Então, tempo de vida curto, eu posso colocar uma reclamação, eu posso colocar um problema e ser atendido de forma instantânea. A gente tem visto isso funcionando muito bem. A experiência de consumo é muito boa, porque não sei quantos de vocês aqui têm a paciência de ligar no 0800 do call center e ficar escutando a pessoa te dizer coisas. Aqui, a experiência que eu fiz foi, comprei um telefone, o telefone não estava se ativando dentro da meia hora que falaram que ia ativar, fiz o tweet, reclamei, ligaram na minha casa, pediram por DM, o telefone da minha casa, ligaram e me instruíram como era o processo de setup. Eu achei que eu achei isso, eu contei para todos os meus amigos que a operadora fez isso, é algo novo, é algo que com certeza depois vai perder esse brilho, mas hoje ainda é algo que realmente é muito interessante. E vocês que estão trabalhando numa empresa ou que estão pensando em empreender ou têm a sua empresa, ter esse canal como canal de comunicação é super legal. Só lembra que abrir o canal tem que conversar, né? Não adianta só lá ter o tweet e não tá conversando com as pessoas que estão perguntando. Tá? Bom, característica do Twitter. O Twitter é uma coisa que eu diria que é quase um fast food, tá? Porque entra um comentário, esse comentário, se ele não viralizar, ele desaparece em no máximo 3 dias. Então, vocês perdem, essa mensagem desaparece muito rápido. O que é bom, se for um comentário negativo, e o que é ruim, se for um comentário positivo, tá? Quando isso não acontece? Quando a coisa viraliza. Tá? Então, tem vários casos, tem casos bem feios de empresas que terminaram aí como Trend Topic no Twitter. O Trend Topic do Twitter é um algoritmo que o Twitter usa para mostrar quem é mais relevante dentro de um período de tempo. E teve empresa que ficou aí no Twitter 2, 3 dias no começo do ano, por exemplo, com menções negativas porque não estava resolvendo um problema. E minha opinião particular é que só acontece esse tipo de coisa se o consumidor se sentir abandonado, tá? Porque as pessoas não são más por natureza. Então, eu não vou começar a criar esse problema para a empresa. Simplesmente eu vou dizer, bom, eu preciso de atenção. E atenção, de repente, não é a solução do problema, mas efetivamente, me deem alguma resposta, tá? Bom, o que eu posso medir com o Twitter? Tá? Eu posso medir os tweets, que são diretamente as mensagens. E uma coisa interessantíssima que a mídia social permite hoje é que a gente tem a possibilidade de medir nossos competidores. Tá? Então, hoje, todos os clientes que nós temos hoje na empresa, eles estão medindo os seus competidores diretos. Tá? Até a Endeavor, que usa a nossa plataforma, ela também mede o que se fala de empreendedorismo em outras esferas. Isso é super interessante, porque antes você não tinha isso. Em pesquisa de mercado, você não podia contratar uma pesquisa para falar da sua marca, do seu concorrente, do outro concorrente, porque isso aí é uma fortuna e normalmente você não tinha essa disponibilidade de capital. Bom, o que está acontecendo com meus seguidores? Então, eu estou aumentando os seguidores, eu estou diminuindo os seguidores. E aqui tem uma coisa muito importante, quem tem filhos adolescentes, vê que existe uma necessidade psicológica de ter muitos seguidores. Tá? Então, existem até brigas na escola e tudo mais para dizer, bom, eu tenho 50 mil seguidores, eu tenho 10 mil seguidores, eu tenho 1.000 seguidores, você tem 1.200, então você é melhor que eu, ou você é pior que eu, e esse tipo de coisa. Seguidor aqui, para a marca, é legal ter muito seguidor, mas tem que ser qualificado. Tá? Digo isso porque existem ferramentas hoje à disposição que você pode trocar seguidores. Então, é a história do me add que eu te ado. Né? Você me agrega que eu te agrego. E isso não traz nenhum valor para a comunicação, porque no final das contas você cria um canal para falar com pessoas qualificadas. E se você não tem essas pessoas qualificadas para conversar, não serviu de nada. Ok, tem uma audiência de 10 mil pessoas potenciais. E essas 10 mil pessoas potenciais são adolescentes de 13 anos que nunca vão gastar nada com o meu produto, com a minha marca. Tá? Bom, engagement é algo super importante, que significa, toda vez que eu mandei uma mensagem para o mundo, eu consegui gerar algum tipo de... Eu toquei alguém, eu consegui gerar algum tipo de resposta. Porque o Twitter também tem essa característica. Você está competindo pelo tempo entre um montão de pessoas. Então, quando eu vou e mando uma mensagem, olha, gente, vai ter a palestra da Endeavor aqui
vou estar palestrando na Endeavor. Alguém mencionou isso? Alguém fez algum retweet? Alguém clicou em algum link? Se isso não aconteceu, então essa mensagem eu posso dizer que eu gritei para o vazio. Tá? E esse tipo de coisa vocês podem medir, vocês deveriam estar medindo também. Bom, os cliques no link, tá? Uma coisa super interessante que vem da prática, vem de brincar com a ferramenta e vem de testar, é qual é o melhor horário para twittar. Tá? Por exemplo, eu trabalho muito com... O meu tweet pessoal, por exemplo, eu posiciono muito como tecnologia. Se vocês olharem meu tweet, meu timeline, eu falei, esse cara não fala nada com nada todo dia, porque são assuntos extremamente técnicos e assuntos mais de posicionamento da empresa em relação à tecnologia, porque eu preciso contratar engenheiros muito especializados. E como esse tipo de tecnologia está muito disponível nos Estados Unidos, eu acabo tweetando em horários meio estranhos, assim. Tipo, os meus melhores horários de tweet é tipo meia-noite, 1 da manhã. Enquanto que o da Endeavor, analisei outro dia, a Endeavor tweeteia durante o horário comercial e é onde eles têm o melhor efeito durante o horário comercial. Então, vocês têm que descobrir também que horário a audiência de vocês vai responder pelo que vocês estão buscando. Tá? Pode ser 1 da manhã, pode ser meia-noite, pode ser às 3 da tarde. Tá? Isso depende muito do negócio. Se eu tenho um restaurante, por exemplo, eu imagino que se você tweetar às 11 da manhã, falando, ó, promoção, quem vier aqui no restaurante tem tanto por cento de desconto, pode ser interessante, é para testar isso. Tá? E a quantidade de usuários únicos, porque quando eu estou conversando no Twitter, normalmente eu estou conversando com um montão de gente ou eu estou conversando muito com poucas pessoas. E conversar muito com poucas pessoas, ainda que dá a impressão que você está falando bastante, tem que ver que potencial de negócio você está girando. Tá? A minha conta pessoal, eu termino conversando com 15 a 20 pessoas de forma muito frequente. Mas depois, já sei quem são essas pessoas, já estão identificados, então é difícil eu gerar alguma coisa a mais do que eu já consegui gerar até agora. Tá. Então, vou falar um pouquinho sobre ferramentas que tem à disposição, e são centenas delas, eu vou dar algumas sugestões, e a gente continua com isso. Bom, TweetStats. TweetStats é uma ferramenta que eu acho muito legal para começar a análise, porque o que ele te dá é como é que vem o volume de tweets, como é que você vem trabalhando o volume de tweets. Então, aqui você tem um gráfico por dia. Depois, esse gráfico aqui, pena que não dá para ver bem o print screen, mas esse gráfico mostra o horário que você está tweetando. Tá? E o horário que você está tendo, se está gerando maior demanda de conteúdo. Então, aqui você tem os dias da semana e aqui as horas do dia. Então, você tem exatamente o horário comercial. Depois, os dias da semana que você mais tweeta e uma série de outras métricas que vão... Essa página é longa e vai te mostrando um montão de coisas. É legal para você começar a ter um pouco de contexto. Tá? Existem poucas ferramentas, e gratuita não existe nenhuma, que vão te dar uma visão completa de tudo. Então, vocês vão ter que ter um trabalho de coletando diferentes informações de diferentes lugares para poder fazer isso acontecer. Bom, o Tweetalizer é uma ferramenta que o que ela vai tentar te dar são algumas métricas de relevância. Tá? Ele junta alguns outros algoritmos de relevância e te dá um pouco de informação do tipo... então, aqui o meu tweet, Gustavo Jones, 25 a 34. Eu vivo em Buenos Aires ou em São Paulo. Ele pegou essa informação do meu perfil. Tá? E começa a te dar um pouquinho mais de informação. Isso se vocês conseguirem identificar dentro do grupo de pessoas que vocês estão tweetando, gente que é interessante para o negócio de vocês, você pode explorar um pouquinho mais algumas pessoas específicas. Não estou pretendendo aqui que você explore todos os followers, 100, 1.500 ou o número que seja, mas alguns vocês devem identificar como esse cara é interessante para mim, até vocês tentarem entender como é que você se aproxima dessa pessoa. Os perfis públicos estão aí para isso também. Então, um detalhe, eu nem sei de onde ele está tirando essa idade, porque no perfil não existe isso e está correto. Eu não sei como ele fez isso. Tá? Bom, o Twitter Reach é quanto eu alcancei, até onde eu cheguei com uma mensagem. Tá? Então, é bem legal isso aqui, porque você vê o Twitter da Endeavor, com 40 tweets, eles chegaram a 32 mil pessoas. Tá? Como é que ele calcula isso? Ele pega a conta da Endeavor, eu não lembro quantos seguidores tem hoje, mas vamos supor que tem 1.000, e esses 1.000 depois fazem retweet da mensagem. Então, essa mensagem chega, começa a entrar numa cadeia, e
isso vai aumentando de forma exponencial. Tá? É fácil uma marca ter acesso a 20 milhões, 40 milhões de possíveis pessoas. Eu digo possíveis porque você nunca vai conseguir capturar tudo isso. Um tweet está competindo com outros tweets, e se eu não vi naquele momento, eu não vou ver mais. Mas você tem um potencial, e esse aqui é o potencial de apenas 40 tweets, eu cheguei a isso. E essa é a coisa que todo mundo quer das mídias sociais, né? Tipo, de uma forma barata, de uma forma fácil, eu tenho um potencial de chegar num lugar com grande impacto. Tá? Essa ferramenta chama Trendistic, e uma das coisas que ela faz, ela te mostra tendências históricas no Twitter. Tá? Como existe essa dificuldade do Twitter de mostrar quantos comentários... depois de 3 dias eu não consigo mais buscar, então você falar de histórico é muito difícil. Tá? Porque se eu não estou capturando isso com antecedência, depois eu não consigo criar curvas históricas de acesso. E com essa ferramenta, você consegue ter ideias. A única desvantagem dessa ferramenta é que ela se baseia num algoritmo de volume. Então, pode ser que eu coloque a minha marca pessoal, eu coloco uma marca que não tem tanto volume de comentários, ela acaba dizendo que não tem informação disponível. Tá? Mas é legal, por exemplo, checar o que está acontecendo. Se tem gente de agência aqui que acaba, ou está pensando em montar sua agência e está querendo ver clientes, é uma forma de alavancar isso. Ou seja, eu posso ver a marca do meu cliente, eu posso ver a marca do competidor do meu cliente e começar a gerar alguns relatórios para impulsionar isso. Tá. E Hootsuite é uma ferramenta que tem feito muito sucesso no que se refere a saque online. Ou seja, é uma ferramenta onde você tem um pequeno workflow. Então, você pode dizer, bom, essa pergunta tem que ser respondida pelo operador A, essa pergunta tem que ser respondida pelo operador B, essa pergunta tem que ser respondida pelo operador C. Com isso, vocês podem levar as respostas a um nível mais profissional. Tá? Eu sei que quando a gente começa, de repente, é só empreendedor fazendo 10 coisas ao mesmo tempo, mas é o tipo de coisa que você consegue ir delegando, e essa é uma ferramenta legal para delegar, e depois ele tem uma parte de analytics para você poder avaliar como é que está sendo feito esse trabalho. Tá? E como eu falei, eu estou só mostrando algumas ferramentas. Isso aqui foi uma busca apenas no último mês, buscando por ferramentas para analisar Twitter em inglês, e tem 1,5 milhão de respostas no Google. Ou seja, eu estou mostrando as que são mais conhecidas, mas por aí existe uma ferramenta muito boa que simplesmente não se tornou conhecida ainda. É um trabalho muito artesanal, de tentar e olhar e ver o que vocês encontram, o que é mais interessante para vocês. Tá? Bom, depois existe uma questão que é super importante, que é a questão de relevância. Tá? Ok, de repente eu tenho 100 seguidores que são extremamente mais relevantes do que os 50 milhões que deve ter o Justin Bieber. Porque para o meu negócio, para aquilo que pode dar dinheiro, é o que eu consigo, com essas 100 pessoas, eu consigo acessar uma rede muito, muito qualificada, enquanto que tem muitos seguidores, não. Então, começaram a surgir ferramentas que tentam tratar dessa problemática. Tá? Uma ferramenta dessa chama Peer Index, que eu sou mais favorável a ela, porque a Peer Index, o que ela faz é o seguinte, ela analisa o conteúdo dos seus tweets, aquilo que você está tweetando, e começa a definir num radar qual seria a sua predisposição de conteúdo, ou seja, que tipo de conteúdo você está criando. E aqui, você vê, existe uma disposição para tecnologia, isso aqui tem a ver com social media, negócios, ou seja, você vê que eu não falo nada de política, eu não sou especialista em política, em sci-fi ou qualquer coisa assim. Essa é interessante porque ela leva em consideração um pouco do contexto. De qualquer forma, essas ferramentas não são perfeitas, porque eu não posso traçar o perfil de uma pessoa baseado em 140 caracteres, como o Twitter gera. Tá? E tem outra que chama Cloud, que essa sim me parece muito conhecida, vocês vão ouvir falar muito dela, mas ela tem um problema, que o Cloud é um score único. Ele se baseia no algoritmo deles, nos algoritmos mágicos, e diz que eu tenho um score, por exemplo, de 41. Eu tenho um score de 41 e acho que a Lady Gaga tem um score de 90. Então eu sou metade da Lady Gaga.
não é, não funciona dessa forma, né? Ou seja, eu posso ser muito mais relevante em uma indústria específica e posso ser completamente relevante em outra indústria. E ainda assim, ele faz algumas coisas interessantes, que é, pega todos os seus amigos e começa a te colocar num quadro dizendo, bom, você em relação ao seu amigo, você é mais consistente no tweet, é menos focado, essas pessoas são mais focadas, essa pessoa é mais casual na hora de twittear. Isso é legal só para você poder entender um pouquinho aonde você se encontra. Mas não é para levar muito ao pé da letra isso. Tá. Bom, outro uso possível são as métricas para posicionamento de marca e de concorrentes. Eu vou começar um negócio hoje, se eu tiver que fazer um negócio hoje, eu vou me debruçar na internet para conseguir a maior parte de informação possível sobre quem são meus concorrentes, como eles atuam, quem são os clientes do meu concorrente, que tipo de promoção, que tipo de coisa eles estão fazendo. Tá? Então, uma coisa muito importante, a maior parte das ferramentas gratuitas, elas vão trabalhar só com palavras-chave, só com keywords. Então é muito importante, no momento de vocês considerarem o que vocês querem medir, que vocês possam separar. Por exemplo, eu quero medir uma marca, eu quero medir um produto, eu quero medir uma característica, eu quero medir um tópico. Essas ferramentas, se você colocar um montão de palavras, jogar um montão de palavras soltas, vai te dar qualquer resultado. E depois você vai estar criando toda uma estratégia de acesso baseado numa informação que não é verídica. Então, é importante que vocês agrupem o que eu estou procurando, o que eu estou querendo. E às vezes isso é muito difícil de fazer, tá? Porque se eu estou trabalhando com nomes muito ambíguos, por exemplo, se eu quisesse montar outra linha aérea, um dos meus competidores é Gol. Como é que eu vou medir Gol como palavra-chave dentro da Copa América ou dentro de qualquer contexto de futebol? Tá? É um problema, ou seja, cliente como Claro, Vivo, Oi, as operadoras de celular parece que fazem isso para você não poder medir. Todos os nomes de operadores de celular, exceto a TIM, são extremamente ambíguos com a linguagem cotidiana. Tá? E isso é algo que é um esforço tremendo, que se vocês tiverem que fazer, vocês vão ter que começar a fazer coisas do tipo, eu quero Gol, menos futebol, menos Ronaldinho, menos não sei o quê, e a lista de menos é muito maior. Só que é uma forma, ou seja, estou falando de ferramentas gratuitas, onde vocês podem tentar fazer isso para ter uma ideia, e não é uma bússola perfeita, mas dá para começar a brincar. Tá. Coisa que você pode medir, share of voice. Share of voice seria o equivalente no jornal a quando falam das notícias, ou seja, as agências de publicidade normal sempre lidavam com, eu tenho uma página de jornal e quanto dessa página eu consegui capturar de menções ou para minha marca. Então, share of voice seria, do total de comentários que estão se falando das marcas que eu estou interessado, quantos estão falando de mim, quantos estão falando do competidor. A evolução de menções é exatamente entender se eu estou crescendo em relação aos meus competidores, se eu estou caindo ou se está todo mundo estagnado no mercado. Positivo, negativo e neutro é algo interessante a priori, mas gera um problema. As ferramentas normalmente são ferramentas que foram desenvolvidas por idioma inglês e análise de sentimento é feito de forma automática pelo computador. Primeiro, o computador tem um monte de dificuldades para fazer esse tipo de análise. Ele não tem contexto para fazer essa análise, mesmo em inglês. Quando você usa uma ferramenta dessa para analisar coisas em português, nada. Ou seja, ele simplesmente diz que tudo é neutro, porque neutro significa não pude interpretar também. Ou é neutro mesmo, ou eu não pude interpretar. E a outra forma de fazer isso é a análise manual. Só que fazer uma análise manual significa que, de repente, você vai ter que parar e ler centenas de comentários para depois ter uma tendência. Tá? Bom, o que é legal, pelo menos, é poder ver o contexto das conversas. Então, de repente, você não tem que ler todas as menções, você não está qualificando em positivo ou negativo, mas eu começo a ler e começo a, diria, com 20, 40, 50 menções, normalmente dá para entender o que está rolando. Tá? Se a empresa não tem muitos problemas diversos, com um pouco de menções você já consegue entender o que está rolando. Tá? E é um formato legal para entender quem são os autores, quem são os detratantes e quem são os simpatizantes da marca. Não é muito recomendado, mas você podia usar isso para fazer guerrilha. Então eu olho quem é o cara que está batendo na marca e eu apoio ele, ajudo ele a falar, bom, vamos lá, vamos bater no meu concorrente. Ou pego o simpatizante, e isso sim se faz. Pego um cara que já é simpatizante da marca e dou mais informação para ele, abraço essa iniciativa e esse cara vira um fã da minha marca, ele vai trabalhar grátis para a gente para levar isso
para frente. Tá? Uma coisa muito importante quando eu estou criando meu canal é do que eu vou falar nesse canal. Tá? Muitas empresas, quando criam um canal, começam a falar de como a empresa é maravilhosa. Então, ó, gente, eu estou aqui porque eu sou maravilhoso, vocês votem em mim, eu sou tudo de bom e é isso. Tá? As pessoas, quando você está seguindo alguém, você está procurando relevância. Então, se um canal, por exemplo, se a Brastemp só falasse, olha, saiu nova geladeira, agora você pode comprar em verde, agora saiu geladeira não sei o quê, agora saiu outra geladeira, agora você tem um fogão, provavelmente as pessoas iam se desconectar muito rápido da marca. Porque, afinal de contas, eu não estou comprando um catálogo para receber spam, que todo momento está caindo informação de qual a geladeira nova que foi lançada. E aí eles fazem algo super legal, que alinhado à estratégia de publicidade deles, eles colocam coisas do tipo dicas para jantar. Tá? Ou coisas como aqui, que ele fala, coisas como que tipo de máquina de lavar é melhor para quem tem filhos. E isso é algo super interessante, é um conteúdo relevante, ou seja, ok, a marca está fazendo o jabá dela que precisa, mas também ela está colocando algo relevante na minha vida. Eu vou ter que correr aqui, gente. Bom, e por que é legal vocês terem Facebook? Tá? As páginas, fanpages? Porque você tem um negócio chamado Facebook Insights. Ele começa a mostrar para vocês coisas do tipo, quem são os meus usuários, qual a faixa etária deles, o que eles gostaram do conteúdo publicado, de que país eles vêm, que tipo de coisa está sendo mostrada. Isso é super interessante porque essa é a informação que as pessoas colocaram no Facebook. Então, normalmente, ela tem um certo grau de precisão. Tá? E você não tem isso em outros canais. Tem mais ferramentas, uma ferramenta chamada Social Bakers, que é legal quando você vai falar de coisas comparativas, tipo, quero comparar a minha empresa com outra empresa. O Facebook Insights, eu estou falando só da minha página. Tá? Uma coisa, posicionamento de marca e análise de concorrentes é algo super importante e é uma das coisas mais fáceis de fazer. Tá? Aqui, por exemplo, estou comparando vários sistemas de saque de empresas e posso ver diversas métricas, das métricas que a gente conversou, que como está evoluindo cada uma dessas coisas. Depois, esse é um exemplo do que significa aquilo que eu falei sobre as marcas, os produtos. Então, estou vendo aqui uma pizza onde eu tenho todos os bancos e como é que está a menção dos bancos em relação ao total. Tá? Bom, uma coisa para entender um buzz, que é legal e é grátis, chama-se Social Mention. Esse aqui seria um buscador onde você coloca as palavras-chave e, simplesmente com a palavra-chave, você já tem um monte de resposta, ele agrega um montão de respostas para vocês. Ele só mostra 3 dias, porque ele se baseia no buscador do Twitter, só que ele agrega informação, por exemplo, do Google, informação de YouTube, informação de vários lugares. Tá? O próprio Google é interessantíssimo, quando ele tem uma parte chamada Google Blog Search, e o Google Blog Search vocês podem usar também para saber nos blogs o que está sendo falado. Tá? Existe outra ferramenta muito legal, que é o Foursquare. Foursquare tem bem menos adeptos, mas vem crescendo, e é uma oportunidade para você ser descoberto. Tá? É super legal porque do meu telefone eu digo, bom, eu estou nessa região, quero um restaurante. Por exemplo, eu fui viajar outro dia e estava numa cidade que eu não conhecia nada da cidade, Foursquare, onde eu tenho um restaurante de comida regional, que eu quero provar uma comida local. E consegui encontrar. Mas também é um risco para perder cliente. Tá? Aqui eu coloquei um exemplo, que o cara está falando que ele pediu um picadinho de filé mignon, que tinha nervo na carne. Então comi carne de segunda, ao invés de primeira. As pessoas não vão entrar, não chegam a passar pela porta desse restaurante, quem olhou para isso. Então você tem que estar olhando para isso, se você tem um negócio que depende disso, para poder colocar menções positivas, para poder ter uma qualificação melhor. Tá? E dá para fazer coisas muito legais, tipo, isso aqui é um exemplo americano, mas a Toys R Us fez uma coisa, se você fizer check-in numa loja da Toys R Us, num horário que provavelmente é o horário que eles têm menos, que eles estavam interessados em trazer público, você ganhava um desconto especial. Tá? E
Por último, eu posso usar isso como canal de contratação. Eu preciso muito de recursos técnicos. Os recursos técnicos estão escassos em vários mercados por causa do crescimento de toda a América Latina. Então, eu posso usar canais para começar a posicionar a minha empresa como uma empresa que é líder nesse tipo de conhecimento. Tá? Então, quando eu faço tweets e faço retweets, eu faço só de coisas de tecnologia, com grande ênfase em coisas de tecnologia. E também você tem muitos vídeos e muita informação. Uma coisa legal YouTube pode ser super interessante. Ele tem um custo de produção que é muito mais alto do que eu simplesmente escrever um texto, mas pode ser legal. Dá para criar um vídeo só com uma câmera, mas esse vídeo tem que ser muito relevante, tem que ser muito legal. Talvez uma sugestão fica para quem conhece alunos de cinema, alunos que têm a técnica, já conhecem um pouco da técnica e vão poder criar conteúdo para vocês de uma forma mais fácil. Dá para começar com texto, se vocês quiserem se aventurar por YouTube, é bem legal. Tá? Bom, e tudo isso que a gente falou, tudo isso se integra, porque hoje eu tenho ferramentas que linkam uma coisa na outra. Tudo que eu tuiteio aparece no meu Facebook. Tudo que eu coloco no YouTube aparece no meu Facebook. Então, isso tudo se integra e a sugestão que eu deixo é integrem isso e levem isso para o site de vocês, onde vocês vão ter controle, para o blog de vocês, onde você vai poder trabalhar um pouco melhor essa comunicação. Até porque o tweet desaparece em 3 dias, mas a matéria que você colocou no seu blog, o texto que você colocou no seu blog, fica indexado para sempre pelo Google. Tá? Queria só mostrar um pouquinho, rapidinho aqui, a gente já está com o tempo apertado, mas a forma que vocês se comunicam em mídia social é muito importante. Tá? Então, existem empresas que tentam ser amiguinho do cliente e não chegou nesse grau de intimidade. Não estou propondo aqui que você não seja amigo do seu cliente, do seu usuário, mas tem que encontrar esse ponto de intimidade e, principalmente, vocês criaram uma marca, vocês estão criando uma marca, essa marca tem atributos, então seja fiel a esses atributos. Olha o que a Dell fez, por exemplo. Bom, se eu tivesse computador Dell, eu jogaria ele pela janela agora, depois dessa coisa. Tá? Porque é uma marca que tenta se posicionar como uma marca de alto padrão, uma marca que tem computadores muito velozes, muito rápidos, e me coloca o funk carioca. Eu acho que é para outro produto. Não está errado, o funk carioca não é o problema é um produto inadequado para a comunicação. Tá? Um ponto importante estejam preparados, gente. Você cria um canal, significa que você vai ter que responder para isso. O que acontece? Tem empresas, e não são empresas pequenas, que criaram um canal e depois fala, ok, então agora eu fico aqui escutando todo mundo falar bem de mim. E começa a entrar um montão de comentários negativos. E juro que não pensaram o que fazer nesse caso. Então, como não tinha nada melhor para fazer, foram e cortaram o canal. Eu, como cliente, eu me sinto mais frustrado, porque você abriu uma comunicação, você falou, ok, conversa comigo. A hora que você começa a falar, fala, não, tá bom, já não quero mais saber. Tá? Tipo, o call center, de repente, atende das 8 às 22, o call center somos nós mesmos, e em algum momento a gente quer descansar e ficar com a família. Mas as mídias sociais são 24 horas. Uma resposta de e-mail, estou acostumado a receber em 7 dias. Só que 30 minutos depois de tweetar, já está me dando ansiedade de falar, por que não estão me respondendo nada? Nem para me dizer, ok, estou vendo o seu problema, daqui 4 dias eu vou resolver, mas te ouvi e já entendi. Porque senão você sente como SMS que você manda e ninguém te responde. Tá? Bom, um resuminho. Medir tem que ser parte da estratégia. Tá? As métricas não são as métricas do fornecedor, são as métricas que estão alinhadas ao objetivo de negócio de vocês. Tá? Tem que envolver a organização, às vezes a organização somos só nós, ou são várias pessoas, e para os empreendedores dentro das empresas, envolver a organização é super importante para você poder fazer a massa girar. Imagina que você não consegue criar um serviço de saque, se você não atender os outros consumidores. E estar preparado para ouvir crítica e poder responder de forma correta. E não é mandando uma carta do jurídico dizendo, olha, se você continuar falando mal de mim, eu vou te processar. Era isso que eu queria dizer para o pessoal. Muito obrigado.